Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. Sejam muito bem-vindos ao canal Energia do Tarô. Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos, aos comentários, aos likes, o meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o joinha, clicar no sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. Você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato e os valores para perguntas e respostas e chamadas de vídeo ao vivo, ok? E hoje a leitura é para o signo de Áries, leitura do amor para Áries. Vamos lá, tarô, signo de Áries, leitura do amor. Signo de Áries, leitura do amor. A carta do julgamento, a carta da torre, a carta da morte e a rainha de espadas. A carta do julgamento, a carta da torre, a carta da morte e a rainha de espadas. Bem, Áries, eu identifico aqui, veja bem, com relação ao seu momento atual, ou seja, o momento da sua vida sentimental, sua vida amorosa, aqui me fala de um chamado para uma autoavaliação, ou seja, um convite para olhar para trás e abraçar uma transformação. Um convite para olhar, veja bem, para trás, ver o que está acontecendo, situações que estão ocorrendo nessa relação e buscar e abraçar uma mudança, ou seja, uma transformação. Aqui eu vejo aqui com certo temor, né? Com certo temor, eu vejo aqui, identifico aqui mudanças repentinas que podem acontecer, ou seja, mudanças repentinas, crises e uma possível ruptura nessa relação, ou seja, nesse relacionamento. Aqui pode ser um presságio, ok? Pode ser um presságio que um relacionamento está passando por uma transição profunda que pode culminar com uma ruptura. Ou seja, um momento de atenção, de avaliação, de olhar para dentro da relação e ver o que precisa ser feito, o que precisa ser ajustado. E aqui eu consigo verificar, consigo identificar aqui, veja bem, pelo menos uma das situações que estão ocorrendo nessa relação, ou seja, uma das coisas que precisam ser ajustadas, muito possivelmente um dos parceiros, veja bem, esteja sendo excessivamente racional e, consequentemente, isso acaba causando um distanciamento que pode criar uma barreira emocional. Então aqui já está me mostrando a necessidade de ambos os parceiros equilibrar a razão e a emoção.
a carta do julgamento, a carta da torre e a carta da morte, a rainha de espadas logo do lado da carta da morte. Ou seja, muito possivelmente esses impasses que eu verifico aqui esteja sendo causado por um dos parceiros por conta de um posicionamento, de uma postura excessivamente racional. Então aqui está mostrando a necessidade de ambos os parceiros equilibrar essa questão. Equilibrar a questão racional com a questão emocional. Essa situação de excessividade, de muito racionalismo, de um dos parceiros estarem tendo uma postura extremamente racional nessa relação, está causando esse distanciamento, está causando essa situação, está causando um desequilíbrio, né, nessa relação. Por isso é uma relação que precisa de ajustes, precisa de ambos os parceiros equacionarem essa situação por conta de uma possível ruptura que pode acontecer. Isso cria barreiras, isso distancia o casal. Então aqui é um chamado para uma autoavaliação. Rever situações que vêm acontecendo já há algum tempo nessa relação, para que barreiras sejam quebradas, para que não haja, ou pelo menos para que não continue esse processo de distanciamento e podendo culminar com o pior, ou seja, uma possível ruptura entre você e o seu parceiro. Precisa trabalhar essa questão, Ares, precisa buscar um equilíbrio sobre essa questão. A carta do Sol, o enforcado e a carta da temperança. A carta do Sol, o enforcado e a temperança. Aqui eu identifico outras situações que estão ocorrendo nessa relação. A carta do Sol veio exatamente para mostrar, para elucidar, para iluminar situações que precisam ser compreendidas por ambos os parceiros. Aqui eu identifico também, veja bem, a seguinte situação. Vejo aqui uma insatisfação, um processo de espera, insatisfação. Esse é o momento, essa é a hora de mudar atitudes nessa relação, de mudar a postura nessa relação. Aqui está mostrando a necessidade de equilibrar. A carta da temperança representa a harmonia, o equilíbrio emocional e a paciência. A carta destaca a importância da paciência e do equilíbrio emocional numa relação para que haja uma estabilidade, para que haja harmonia. Muito possivelmente aqui, um dos parceiros aqui, veja bem, esteja sendo extremamente racional, enquanto que o outro está tendo uma postura extremamente emocional. Ou seja, aqui mostra a necessidade de um equilibrar a questão racional e o outro equilibrar a questão da emoção, das emoções, a questão emotiva. Porque tudo de maneira exacerbada, exagerada, causa um desequilíbrio. Tudo que é de maneira exagerada causa um desequilíbrio. Então eu vejo aqui que há um desequilíbrio porque um tem uma postura muito mais racional, enquanto que o outro tem uma postura muito emotiva, ou seja, são duas situações antagônicas. Então aqui está mostrando a necessidade de haver um equilíbrio
nessa situação por parte dos parceiros. Esse é o momento de mudar essa postura. Isso está gerando, isso está causando uma insatisfação em ambos. A carta do Sol está aqui para mostrar, para trazer as claras, para iluminar essas situações que precisam ser corrigidas, que precisam ser equacionadas e compreendidas por ambos os parceiros em busca desse equilíbrio, tanto da razão quanto da emoção. Há um desequilíbrio e isso está causando uma insatisfação. Então, esse é o momento de ambos os parceiros trabalhar essa questão, resolver essa questão, equacionar esse problema, trazer um equilíbrio para que haja harmonia nessa relação. 2 de ouros, olha aí, que fala sobre exatamente essa questão de equilíbrio, né? Da busca do equilíbrio. A carta dos amantes e a carta da força. A carta dos amantes, a carta da força, 2 de ouros, perdão, os amantes e a carta da força. Aqui fala, simboliza, sinaliza a necessidade de se buscar um meio termo entre as necessidades pessoais e as necessidades do parceiro, promovendo assim uma relação saudável e equilibrada. Portanto, aqui está mostrando realmente que há um desequilíbrio. E a busca desse equilíbrio tem que ser satisfatória para ambos. Não pode ser apenas para um. Então, é uma busca, veja bem, de um meio termo entre as partes envolvidas, ou seja, entre os parceiros, que tragam uma satisfação pessoal, ou seja, que atenda às necessidades pessoais de um, mas também do parceiro. Isso é equilíbrio. Quando é apenas um, veja bem, apenas quando a necessidade de um está sendo suprida numa relação, vai causar um desequilíbrio. Então aqui está mostrando a necessidade de vocês dois trabalhar essa questão, equilibrar essa situação, trazendo um equilíbrio, buscando um equilíbrio para que a sua necessidade seja atendida, mas também a do seu parceiro. Isso é equilíbrio numa relação. Isso significa uma relação equilibrada. Aqui também fala que é preciso tomar decisões importantes e refletir o que de fato você quer nessa relação ou o que vocês querem nessa relação. Esse é o momento, não há mais o que esperar. É de súbita importância, de fundamental importância que vocês definem, ou seja, encontre aquilo que vocês querem nessa relação, o que vocês buscam nessa relação. É um momento para uma autoavaliação. É um momento de autoavaliação para se buscar esse equilíbrio, para equilibrar, veja bem, as coisas nessa relação que precisa ser ajustado, ok? A questão do racional, onde um está sendo extremamente racional, o outro sendo extremamente emocional, ou seja, duas forças, ok? É preciso equilibrar essa situação por conta de uma possível ruptura, ou seja, já existe aqui uma espécie de um distanciamento afetivo, já existe aqui uma barreira sendo criada. Então, para que essa barreira não se torne intransponível, veja bem, é de súbita importância
vocês pararem, enfim, chegarem num consenso, num meio termo, ver o que precisa ser feito, ok? Tomar as medidas cabíveis e buscar o equilíbrio, para que essa relação seja uma relação prazerosa e harmoniosa. Aqui também fala que representa a carta da força a importância de ambos os parceiros estarem sintonizados e de entenderem essa energia que darão a vocês o poder de superar esses obstáculos. Então aqui está mostrando a importância de ambos os parceiros estarem sintonizados. Sabe, o que é um casal em sintonia? É um casal que busca as mesmas coisas, que tem os mesmos objetivos, os mesmos ideais, enfim, representa um casal que está em sintonia, que está em harmonia, porque ambos possuem os mesmos desejos, os mesmos planos, os mesmos ideais. Não é aquele casal onde um vai para o norte e o outro vai para o sul. Não. É um casal que trilha, que caminha de mãos dadas em busca dos mesmos ideais. É importante desenvolver essa questão. É importante os parceiros estarem sintonizados e de entenderem que essa energia, ou seja, que essa questão da sintonia, do entendimento, darão a vocês o poder, a força de superar esses obstáculos, como qualquer outro obstáculo que possa vir a surgir. Portanto, mais do que nunca, vejo aqui, Áries, a extrema necessidade de ambos, de você e a pessoa amada, entenderem que esse é o momento de uma autoavaliação, de buscar esse equilíbrio, de tomar decisões, de ver de fato o que vocês querem nessa relação. É importante atentar para essa questão da sintonia entre você e a pessoa amada. Um casal onde não existe uma sintonia, essa relação fica comprometida, fica arranhada. É como, por exemplo, entoar uma canção fora do seu tom. Então, é de suma importância que um casal esteja alinhado, em sintonia, busca pelos mesmos objetivos, os mesmos ideais, os mesmos sonhos. Enfim, isso é de suma importância, porque isso traz um clima de harmonia, de paz, de contentamento e de felicidade para uma relação. A carta do mago, a imperatriz e a carta da estrela. Que bom, fiquei feliz pela carta da estrela. A carta do mago, a carta da imperatriz e a carta da estrela. Vocês passando por um momento, você passando por um momento, Áries, de autoavaliação, um chamado para se fazer uma autoavaliação, situações precisam ser revistas nessa relação. As cartas estão aqui dizendo o que precisa ser revisto, o que precisa ser ajustado, a questão de buscar um equilíbrio nessa relação que vai proporcionar, que vai trazer um clima de harmonia entre você e a pessoa amada, o equilíbrio entre o racional e aquilo que é emoção. A necessidade de se buscar um meio termo entre as partes, ou seja, entre as necessidades pessoais
e as do parceiro, que vai promover, que vai proporcionar, veja bem, uma relação saudável e equilibrada. A importância, aqui está mostrando a importância da questão da sintonia, de ambos estarem sintonizados, de entenderem que isso vai representar, que isso vai trazer para vocês, vai dar a vocês o poder e a capacidade e a força de enfrentar esses desafios. E aqui tem uma mensagem, tem um recado muito importante aqui, aqui está dizendo o seguinte: converse com o seu parceiro sobre suas vontades e desejos. Você é uma pessoa que busca um relacionamento completo. Permita que o seu parceiro também viva essa vontade, ou seja, converse, busque a solução desses desafios, ou seja, desses problemas, através do diálogo. Converse com o seu parceiro, se abra com ele, fale sobre suas vontades, sobre seus desejos, e esteja também apto a, veja bem, a ouvir o que ele também tem a dizer. Isso é importante. Ouvir o que o outro tem a dizer, o que ele espera de você, o que você espera dele, enfim, é importante ter esse momento. E aqui eu vejo, Ares, vejo aqui uma coisa muito importante quando se trata de um relacionamento, quando se trata de uma vida a dois. Aqui mostra, através da carta da Imperatriz, que impasses, desafios, devem ser encarados como uma oportunidade de crescimento. Investir tempo, dedicação, cuidado na relação. Isso faz com que uma relação seja nutrida. Uma relação nutrida, é preciso encarar desafios e obstáculos, enfim, dentro de uma relação como uma possibilidade de crescimento, como uma oportunidade de crescimento, e não de distanciamento, e não de se criar muros. Então é preciso encarar esses desafios como um aprendizado, como uma oportunidade de crescimento. E aqui, felizmente, eu vejo aqui, através da carta da estrela, falando sobre essa situação, sobre esses desafios, sobre esses ajustes que precisam ser feitos, sobre essa questão do equilíbrio, enfim, aqui me mostra a promessa de renovação e inspiração. Um lembrete de que o amor está presente mesmo em situações desafiadoras. O amor está presente mesmo quando existem situações desafiadoras numa relação. Então aqui me mostra, que sinaliza que ambos, que você e o seu parceiro, que você e a pessoa amada, vão encontrar esse equilíbrio, ou seja, vão trabalhar essa questão, vão trabalhar a questão da sintonia entre vocês, ou seja, aqui me mostra, aqui é um presságio. A carta da estrela fala de cura, fala de renovação, de esperança. Então aqui é a promessa de renovação e inspiração. Ou seja, aqui é a promessa que ambos os parceiros vão atender, estão atendendo, vão atender a esse convite para trabalhar o que precisa ser trabalhado nessa relação, ajustar o que precisa ser ajustado, trazendo o equilíbrio entre as forças, entre o racional e a emoção, aqui abre-se um caminho, uma esperança
que ambos vão encontrar esse meio termo, vão encontrar o equilíbrio que está faltando nessa relação, vão se permitir a se conhecerem um pouco mais, saber o que o outro espera de você, o que você espera dele. Então aqui é um presságio, aqui cria-se todo um cenário de esperança em que ambos os parceiros vão encontrar um meio termo, vão encontrar, veja bem, a estabilidade que está faltando, o equilíbrio que está faltando para essa relação, vão encontrar a sintonia que aqui se mostra necessário eles terem para que essa relação seja ou volte a ser uma relação equilibrada, de paz, de felicidade, de harmonia, onde possa existir aqui um clima de contentamento, de felicidade, de desejos realizados e de uma perfeita harmonia. Ok? Ficam aqui os meus sinceros votos que vocês realmente consigam equacionar essas situações, reparar o que precisa ser reparado, enfim, buscar o equilíbrio entre as forças, entre o racional e o que é emoção, buscar essa sintonia, ou seja, viver em perfeita sintonia, paz e harmonia. Ok? Então, minha gente, um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima, uma excelente semana para todos. Eu quero aqui reiterar o meu pedido. Vocês que me ouvem no dia a dia no canal, vocês que me acompanham no dia a dia, que ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam. É muito importante para o canal. Então, você que me ouve, você que me acompanha no dia a dia, não esqueça de deixar o seu comentário, dar o seu joinha, clicar no sininho para que você receba as notificações e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ok? Então, um forte abraço para todos, uma ótima, uma excelente semana para todos vocês e até a nossa próxima leitura.